Olá pessoal, vamos hoje fazer mais algum processo dentro do nosso QGIS. Nós já fizemos a inserção de alguns tipos de dados, né? Inserimos camadas de shapes elaborados pelo IBGE, já inserimos tabelas, né? Também elaboradas pelo IBGE e depois editamos essas tabelas. Nossa última aula foi referente à inserção de imagem de satélite através de complementos. E hoje nós vamos trabalhar com a inserção de uma base cartográfica feita no AutoCAD. Então, antes da gente criar as camadas, eu vou precisar inserir essas imagens. Porque eu vou criar as camadas em cima dela. Então, é importante eu inserir elas primeiro, para depois fazer a criação das camadas, das novas camadas, né? Então, primeiramente, eu peguei um mapa aqui do meu município, né? No caso da cidade de Cacoal, em Rondônia, onde eu moro, e eu vou inserir esse mapa lá no QGIS. A primeira coisa que vocês devem reparar, que eu disse na primeira aula, é em relação ao sistema de coordenadas. Enquanto aqui no mapa do Brasil eu estou trabalhando com o sistema de coordenadas geográficas, que é aquela que é dada em grau, minuto e segundo, o meu mapa daqui da cidade, vocês podem perceber que ele está em outro sistema de coordenadas, que é o sistema UTM, é o Universal Transversal de Mercator. Então é um sistema diferente. Em vez de estar em graus, minutos e segundos, ele está em metros. Então é importante nós sabermos converter, né, para na hora que a gente jogar lá, a gente saber trabalhar de fato com o mapa, do jeito que ele está, para poder jogar lá, porque senão vai dar problema e ele vai cair em algum local errado do globo. Como eu disse, o globo terrestre ele tem 60 fusos, e esses 60 fusos são divididos em duas partes, né? Então, são 60 fusos acima da linha do Equador e 60 fusos abaixo da linha do Equador. Então, ao todo, vamos dizer que são 120 fusos no nosso globo terrestre. Então, esse mapa está inserido dentro de um fuso, né, bem específico. No caso, a localização aqui da cidade de Cacoal é no fuso 20S. O Brasil ele vai do 18, localizado lá na extremidade, lá no Acre, até o 25, que pega a ilha de Fernando de Noronha e um pouquinho ainda da base continental. Então, são 7 fusos que abarca, no caso, o Brasil. E o estado de Rondônia ele está no fuso de número 20. Né? Então, a cidade de Cacoal, né, localizada no estado de Rondônia, ela está no fuso 20. Como a grande maioria, a grande parte do Brasil ele está ao sul do Equador, então é 20S. O que vamos fazer? Primeiramente, vamos abrir o mapa aqui no AutoCAD, né? Eu vou criar uma camada, no caso, eu vou exportar algumas informações, algumas camadas que tem nesse meu mapa, lá para a minha base cartográfica no QGIS. Eu não vou exportar todos esses dados que vocês estão visualizando aqui na tela, só alguns. Tem algumas camadas, né? Não são tantas camadas que tem aqui no meu mapa, né? São poucas, mas mesmo assim não são todas que eu vou exportar para lá. Só está habilitado aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tem camadas de texto, né, os modais, algumas outras camadas que eu não vou estar trabalhando nesse momento. Então, primeiramente, eu vou criar uma camada de Ashura, né? Eu já criei aqui, né, Ashuras quadras. Está habilitado, Ashuras quadras. E eu vou achurar algumas quadras, né, aqui para poder exportar para lá.
Deixa eu só visualizar qual é essa camada. Vou desabilitar ela e vou deixar só as achuras habilitadas. Então, eu vou achurar as minhas camadas. Eu vou achurar essas quadras desse loteamento. Vou achurando, daqui a pouco eu retorno. Pronto, pessoal. Eu achurei as quadras que estão faltando. Outra questão. Quando eu for achurar, eu tenho que achurar e eu tenho que vir aqui, ó. Ele está associado, ou seja, conforme eu vou achurando, para não ficar achurando uma do enter, saio do comando, volto e tal, eu faço vários de uma vez só. Só que eu tenho que ter o cuidado nessa opção aqui, ó. Eu tenho que criar achuras separadas. Então eu venho em Options e seleciono esse comando aqui, ó, criar achuras separadas. Ou seja, por exemplo, cada quadra é uma achura separada, senão ele vai criar uma única achura. E quando eu jogar lá no programa, ele vai interpretar como se fosse uma feição só. Então é só o único cuidado para vocês terem quando fizer esse comando. Então vamos lá. Eu criei, né? Eu achurei o resto do meu mapa que estava faltando. Então agora eu vou jogar algumas informações que eu quero. Uma questão: se eu jogar o meu mapa todo, ele vai também ele só vai separar de acordo com o tipo de feição. Ele não vai separar de acordo com a camada que está aqui. Ele vai só identificar se é um ponto, se é uma linha ou se é um polígono. Apenas isso. Então, por exemplo, as camadas que são de linhas, ele coloca como se fosse uma coisa só. Que for de polígono, uma outra coisa. Que for ponto, outra coisa. Mesmo que, por exemplo, dentro de uma camada, por exemplo, aqui está quadras hatch. Se nessa camada tiver ponto, linha e polígono, ele separa pelo tipo de feição. Não é porque está nessa camada ou não. Então, o que a gente tem que fazer quando for jogar para lá? Primeiro, ver os arquivos que nós queremos jogar. O que eu vou jogar? Eu vou jogar, vamos dizer, o perímetro urbano. Vou jogar as quadras e os lotes. E vou jogar essas achuras que eu acabei de criar. Mas como é que eu tenho que fazer isso? Infelizmente, eu vou ter que criar arquivos separados para cada tipo de camada que eu desejo criar lá no QGIS. Isso serve tanto para o QGIS quanto para o ArcGIS, né, que são os principais programas de geoprocessamento. Vamos lá. Primeiro, eu vou abrir um arquivo novo. Vou abrir um arquivo novo aqui. Eu vou selecionar, por exemplo, o meu perímetro urbano. Eu dou Ctrl C, vou no arquivo novo, prestem atenção. Não é dar Ctrl V direto, não é copiar direto, não. Eu tenho que vir aqui, ó, em Clipboard, Paste to Original Coordinates. O que isso significa? Eu vou colar de acordo com as coordenadas originais. Como está aqui, ó, colar para as coordenadas originais. Por quê? Porque se eu só der o Ctrl V, ele vai para o 00. Ele não vai para a coordenada original. Aí quando eu jogo lá no meu mapa, ele vai estar errado. Ele vai estar na posição errada. Então, colar as coordenadas originais. Sim, mas cadê ele? Ele está na coordenada original. O meu mapa está no 00. Então eu vou dar Zoom, Enter, Enter. Zoom Extend. Aí agora eu visualizo a camada que eu acabei de inserir. Aí o que eu faço? Eu vou salvar só esse arquivo. Então eu vou Save As,
E eu vou salvar ele lá no arquivo que eu estou trabalhando para não ter tanta confusão, né? Para ficar tudo organizado e tal. Estudos, geoprocessamento, né? Aí eu salvo aqui. Perímetro urbano. Salvei o DXF. Só que do mesmo jeito que acontece com o arquivo do Excel, eu também tenho que ter um cuidadozinho aqui na hora de salvar. O arquivo DWG ele não abre lá no QGIS. Então eu vou ter que salvar ele em formato DXF. Então eu venho aqui, ó, DXF. Geralmente eu coloco no 2010 porque as versões do QGIS ou do ArcGIS eles são mais compatíveis com DXF 2010. Então DXF 2010 perímetro urbano. Salvei ele. Vou fazer a mesma coisa para o outro arquivo que eu quero copiar. Então vou agora copiar só as quadras. Eu vou desabilitar as outras camadas para ficar mais fácil de eu copiar e depois eu jogar lá só as quadras. Seleciono só quadra e deixo todos os outros apagados. Então eu só vou deixar só as linhas que eu vou me utilizar. Aqui não está só as linhas de quadra, está de via também, mas Ctrl C, vou no arquivo novo, faço o mesmo processo. Colou, som extend. Estão visualizando que as de quadra é só linha, né? Então, quadras e vias, vou colocar assim. Salve em DXF. DWG. O DWG não tem problema, porque eu não vou estar trabalhando nele. E o DXF 2010. Agora eu vou só as achuras das quadras. Ele tem uma achura aqui. Como eu tinha criado uma linha, então ele veio com a linha também. Essa linha eu vou jogar em outra camada para não ter problema. Essa linha só foi só para poder fechar o polígono. Só fazer uma conferência aqui, tudo ok. Vamos lá. Ctrl C, abre um arquivo novo. Colou, está colando. Extend. Então, colou aqui. Quadras hatch. Vou no meu DXF, faço o mesmo processo. Então eu fiz o mesmo processo para as três camadas: perímetro urbano, as linhas das quadras e das vias e as achuras. Pronto. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou lá no QGIS. Eu vou adicionar as três camadas que eu criei. Então, venho camadas, adicionar camada, são camadas do tipo vetorial. Aí eu vou procurar aqui as camadas que eu quero adicionar. Então, ele vai estar aqui, tipo, por tipo. Então, eu vou adicionar essas três camadas. Seleciono, abrir, aplicar. Aí aqui, ó, ou seja, ele mostrou que existem dois tipos de função. No caso aqui está pontos e
linhas. Eu quero só as linhas para essa camada aqui. Ok. A outra é aquelas das achuras, tem umas linhas perdidas também, ok. Pronto, ele já adicionou. Fechei. Perímetro, quadras, achuras e quadras, vias. Eu vou só desabilitar as outras camadas, porque eu quero visualizar só essas 3 camadas. Como é que eu faço para visualizar? Como ele se trata do município, ele está bem pequenininho. Eu não visualizo no mapa geral. Então, eu venho aqui, ver tudo. Ele vai me mostrar lá onde ele está localizado. Só que, se eu ver o mapa de satélite, deixa eu ver se vai dar compatível. Eita, não deu compatível. Por quê? É a questão justamente do sistema de coordenada, que não está batendo. Né? Se eu for visualizar, não consigo nem visualizar. O mapa está em um canto, a imagem de satélite está em outro. Ó, provavelmente aqui é o mapa. Está em uma escala bem maior. E a minha imagem ela deve estar aqui embaixo. Ó. A imagem do mundo inteirinho. Ele está todo aqui, ó, bem pequenininho, porque ele está em sistemas de coordenadas diferentes. Então, eu vou ter que compatibilizar o sistema de coordenada. Então, eu venho aqui, propriedades, fonte, projeção inválida. Aí eu vou lá em Sirgas 2020S. Ok. Aplico. Ok. Vou no outro. Propriedades. Ele não reconheceu o sistema de coordenadas, né? Por isso que ele está dando arquivo incompatível. E por fim, nas quadras. Tanto que ó, vocês estão vendo que ele tem uma interrogação aqui, ó, ou seja, o sistema ele não estava compatível. Aplico OK. Agora ele já está batendo. Ó. Você viu que, vocês visualizaram que já mostrou só o mapa mundi. E ele está por aqui, ó, bem no local exato. Ó, ele está bem na localização exata agora. O rio, né, o perímetro urbano e a minha cidade. Eu tenho um rio aqui, outro rio aqui, um terceiro rio aqui. Então, ele já bateu de forma compatível. Só que ele está no arquivo do AutoCAD. Ele está em DXF. Eu tenho que converter e gerar o shapefile dele. Então, eu vou com o botão direito, exportar, salvar feições como. Aí aqui, ó, ele já vem no formato shapefile. Às vezes ele não está nesse formato, ele está em GeoPack. Então, mas eu vou colocar no shapefile. Seleciono o arquivo lá, a minha base, onde que eu vou salvar, que é a mesma pasta. E o tipo já shapefile. Então, perímetro urbano, salvar, apliquei. Ele cria um outro arquivo aqui, que é o arquivo shape. Então, esse entities eu posso deletar. Vou fazer isso para cada uma das camadas. Exportar, feição. Quadras. Hatch. Salvar. E por fim, as quadras e vias. Salvei. Ok. Deleto meu outro arquivo. Então, vocês viram que qual foi o processo que nós fizemos?
Só outra coisinha, eu posso também editar algumas informações aqui. Ó. Vou, por exemplo, editar esse meu perímetro, que ele ficou numa cor um pouco ruinzinha. Eu vou deixar na mesma cor que estava lá. Posso deixar ele no laranja. Eu aumento a espessura do traço, deixo um traço mais grosso. E vou colocar ele também tracejado. Aplico, OK. Ele ficou mais ou menos na mesma configuração que ele estava no outro arquivo lá no AutoCAD. Então, mudo também as minhas quadras com alguma outra cor, para não ficar verde, né? Senão às vezes fica ruim para visualizar. Deixa eu fazer uma referência. Pronto. Deixa um creme mais ou menos parecido também com o que estava lá. OK. Então, aqui já está a inserção do meu mapa da área da cidade dentro com o perímetro urbano e junto com a minha imagem de satélite. Salvo. Né? Então, essa foi uma das primeiras funções que eu fiz aqui, já trabalhando com imagem de satélite e a imagem lá do AutoCAD. Então, tchau, até a próxima nossa teleaula.